Há 100 anos, a história do Vasco se escrevia. O time conhecido como os Camisas Negras vencia o primeiro carioca da história do clube, que começou com uma luta contra preconceitos. Eu acredito que seja o grande momento do futebol brasileiro, né? Quando a gente pensa em falar da década de 20, obviamente, a primeira coisa que vem à cabeça são os Camisas Negras e o capítulo 2 desse embate, que é a construção de São Januário. Então, ali entre 23, 24 e 27, nós temos 3 momentos muito importantes para entender não só o futebol brasileiro, como toda a sociedade brasileira no geral, né? Partindo do princípio de que o futebol é um espelho da sociedade. Há 100 anos, um grupo de atletas e dirigentes do Vasco da Gama escrevia um marco na história do futebol mundial. Os Camisas Negras, né, é aquele time formado em 22, subiu à primeira divisão do campeonato do Distrito Federal em 23, que foi campeão no ano de estreia, né, que causou todo um incômodo na sociedade carioca da época, né? Ao ponto assim de não, vamos criar uma outra liga, assim. Esses caras aí, como é que eles chegam assim, vão ganhando? Que negócio é esse, né? De 1906 a 1922, nenhum clube carioca campeão da cidade do Rio de Janeiro tinha no seu time principal jogadores das camadas populares. O Vasco vai ser o primeiro a ser campeão com jogadores das camadas populares, homens negros e brancos de baixa condição social. O Vasco não estava interessado em saber se o camarada ele sabia ler, se ele tinha um bom emprego, se ele era preto ou branco, se ele era rico ou pobre. O Vasco queria ter os melhores no seu time. E para ter os melhores no seu time, o Vasco tinha que romper barreiras. Hoje conhecido como o esporte mais popular do planeta, o futebol era no início do século passado destinado à elite. Apenas as altas classes da sociedade tinham o privilégio de desfilar com a bola nos pés. O Vasco ele vai institucionalizar o futebol em 1915 e vai iniciar as disputas na liga, no campeonato, a partir de 1916. Ele já era um grande no remo, mas no futebol ele inicia do zero praticamente. Era um Vasco que já buscava desde 16 uma ressignificação dessa política de assimilação, indo atrás de jogadores das camadas populares, especialmente no subúrbio do Rio. Mas existia uma liga específica que era a Liga Suburbana. E basicamente os melhores jogadores do Rio de Janeiro estavam na Liga Suburbana. É da Liga Suburbana que o Vasco vai buscar o Nelson da Conceição, é da Liga Suburbana que o Vasco vai buscar o Torteroli, o Negrito, que eram os primeiros jogadores desse time campeão de 23 que chegam ao Vasco. O Vasco fez mais do que incluir esses jogadores, o Vasco tornou esses jogadores campeões. O Vasco consegue equiparar as condições materiais para esses jogadores e consegue efetivamente oferecer a possibilidade de que esses jogadores fossem campeões do campeonato da cidade, em 1923. Treino remunerado, descanso remunerado, alimentação, vínculo empregatício e letramento. Por quê? O letramento, você tinha que assinar uma súmula antes de entrar em campo. E aí entra a história do Pascoal, de outros jogadores que tinham dificuldade para assinar o nome. O Vasco contrata um professor para ensinar esses jogadores a assinar a súmula, a assinar o próprio nome. O vínculo empregatício também é muito importante porque o cara que era operário, que trabalhava em fábrica, que trabalhava em funções braçais, a Liga dizia que ele não tinha condições morais de participar. O Vasco começa a pagar esses jogadores escondidos, tira eles do emprego deles, traz esses caras para trabalhar, por exemplo, a partir de agora esse cara aqui vai trabalhar no negócio do seu Manuel, que era um dirigente do Vasco. E assim o Vasco vai burlando a lei, de uma maneira ilegal, mas não imoral. O que o Vasco faz? O Vasco traz um dormitório para dentro da equipe, no campinho que o Vasco tinha na Moraes e Silva, bota esses caras para dormir dentro do dormitório, bota eles para descansarem dentro do dormitório, bota eles para se alimentarem às custas do Vasco. Quando a gente para pensar, por exemplo, no campeonato de 1923, a maioria dos jogadores do Vasco que foram campeões em 23 já estavam no Vasco em 1922. Por que esses caras que ganharam a Série A não estavam na Série A antes, né? Por que eles não eram usados nos grandes clubes?
que Flamengo, Fluminense, América, Botafogo não olhavam para esses atletas, se eles eram os melhores de fato? A equipe titular do Vasco em 1923 formava basicamente assim. Nelson era o nosso goleiro e capitão. Os dois zagueiros eram Migote e Leitão. A gente tinha uma linha média de 3 protegendo a zaga. Arthur fazia a ala esquerda, que era basicamente a função do lateral esquerdo, Bolão o volante e Nicolino a ala direito. Na frente, a linha ofensiva de 5 atletas, a gente tinha na ponta direita Pascoal, o meio-campo pelo lado direito Torteroli, Arlindo era o centroavante, Ceci fazia a meia esquerda e Negrito fazia a extrema esquerda como ponta daquele lado. Em 1923, o que muitos se pensavam que o Vasco seria um figurante, desde o início ele já se mostra um ator principal, vencendo os grandes da época no futebol e se tornando o favorito ao título de campeão da cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais importante do Brasil naquele momento. O Vasco é campeão, né, no final de 1923, obviamente incomoda muito os clubes, porque até aquele momento a gente tinha basicamente os clubes de elite campeões da cidade do Rio de Janeiro. Terminamos com o Vasco campeão, com toda a glória de ser a melhor equipe do Rio de Janeiro, com 3 jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, Nelson da Conceição, Pascoal e Torteroli, e prometendo já para 1924 manter e reforçar, na verdade, as suas forças. E, obviamente, os dirigentes dos grandes clubes, que por acaso também compunham a diretoria da Liga, eles pensam, caramba, a gente está perdendo o controle da Liga, a gente está perdendo o controle do esporte carioca aqui, o que a gente vai fazer? Vamos montar uma outra Liga e vamos dar condições, vamos dar privilégios aos clubes fundadores. Na tentativa de manter o futebol voltado para a elite, os principais clubes do Rio de Janeiro se unem na criação de uma nova competição. A ideia era restringir, com regras, a inscrição de determinados atletas. Entre os excluídos estavam principalmente os analfabetos, os pobres e os imigrantes. É nitidamente uma forma de tirar o Vasco dentro desse... tirar a força do Vasco, a pujança do Vasco, né? Exigiram do Vasco a exclusão de 12 atletas. 7 do time principal e 5 do segundo quadro. No dia 7 de abril de 1924, o então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, assina aquele que é até hoje o principal documento da história do clube. Na carta, ele se recusa a excluir os 12 atletas e reafirma o posicionamento do Vasco da Gama de não aceitar fazer parte da nova liga. Não tiraria os jogadores do Vasco que lutaram tanto para a conquista do campeonato, um campeonato tão inédito quanto o campeonato de 1923. Pela primeira vez vencido por um time majoritariamente composto pelas camadas populares. Essa é a história da resposta histórica. É uma história que o Vasco toma prejuízo esportivo, toma prejuízo financeiro, toma prejuízo político. E mesmo assim o Vasco vai até o fim com seus valores. O Vasco toma todos esses prejuízos, mantém, traz para perto os seus atletas. A ideia era enfraquecer o Vasco, para que ele servisse de exemplo a todos os outros clubes que tentassem fazer o que o Vasco fez e colocar o Vasco como um pária naquele momento, como um clube estrangeiro dentro do país, né? E logo o Vasco, o mais brasileiro dos clubes cariocas. Desses 7 do time titular do Vasco, eles só não excluíram quem eles não conseguiram excluir. O goleiro Nelson, Torteroli, um atleta pardo que também era da seleção, Pascoal, o ponta direito do Vasco, que apesar de ser um atleta branco, era um branco pobre. O Mingote era descendente de italiano, apesar de ser um branco pobre. Então, o Vasco, ele vai dizer não à meia, um não ao racismo, um não ao preconceito social, um não ao antilusitanismo, que nós carinhosamente chamamos de resposta histórica. Através desse documento, o presidente do Vasco, José Augusto Prestes, vai se negar a excluir os 12 jogadores vascaínos e vai rejeitar a entrada do Vasco na meia. E aí, então o Vasco retorna para a Liga Metropolitana. Ao voltar para a Liga Metropolitana, o Vasco se torna ainda mais forte. O número de sócios dispara. Dentro das 4 linhas, o futebol nunca tinha sido tão bem apresentado. Em 1924, o time é mais uma vez campeão, agora invicto. A questão é que em 1924 parece que o povo do Rio de Janeiro parece que ele escolhe um lado, e parece que é o lado do Vasco.
porque ao passo que as bilheterias, as arquibancadas do campeonato de 1924 da AMEA começam a se esvaziar um pouco, o campeonato de 24 da Meta, que é onde o Vasco está, começa a lotar, começa a encher. O Vasco constrói os maiores públicos, né, de assistência, como chamavam na época, os maiores públicos de torcedores dentro dos estádios. Então, de alguma forma, a população do Rio de Janeiro se sentia representada assistindo o Vasco jogar. Já temos tese de doutorado que comprova o peso do Vasco na época, né? O peso econômico do Vasco na época. Diante desse peso econômico, em que um campeonato com o Vasco era um e o campeonato de São Vasco era outro, o Vasco recebe um novo convite em 1925 para participar da AMEA, e aí sem a necessidade da exclusão de seus jogadores. Ele aceita, ele entra, continua tendo problemas, perseguições aos atletas vascaínos. Dessa vez o Vasco consegue vencer a sindicância, o Vasco ameaça sair de novo, e aí a AMEA volta atrás e fala, não, beleza, a gente aceita todo mundo, vem o Vasco com seus jogadores, vamos, enfim, disputar a AMEA com todos os grandes clubes. Mas temos uma nova condição, o Vasco precisa de uma praça de esportes à altura das pretensões aristocráticas da AMEA. A resposta histórica é um símbolo. É através dela que parte de uma sociedade, como os negros, os pobres, os não letrados e os imigrantes, passa a se sentir representada no Vasco. São essas pessoas que juntas ajudam a construir um lugar para chamar de casa. São Januário. E São Januário foi construído por isso, assim, porque houve uma pressão da AMEA, assim, olha só, Vasco, você para continuar jogando você precisa construir estádio, né? E o Vascaíno se uniu para construir esse lugar maravilhoso. São Januário foi construído em 1927, foi inaugurado em 1927, início das obras em 25, e quando foi inaugurado era o maior estádio da América do Sul até o estádio Centenário do Uruguai. Aos vascaínos, os torcedores, os sócios, os dirigentes, a massa vascaína, a congregação entre brasileiros e portugueses. Essa força é que constrói esse gigante de concreto. Os dirigentes do Vasco que tinham grana, eles botavam, muitos deles inclusive faliram seus negócios ajudando o Vasco. Você tinha também jogadores que participavam também de toda a construção, talvez não efetivamente doando dinheiro, mas participando do processo, da propaganda, daquela ideia de você construir um estádio e tudo mais. E você tinha também os torcedores que não tinham dinheiro, não tinham como ajudar financeiramente. O que esses torcedores faziam muitas vezes? Eles ofereciam a sua mão de obra, eles ofereciam a sua força de trabalho. Uma grande junção de diferentes camadas sociais do Rio de Janeiro em prol de um mesmo objetivo. O objetivo de dar ao futebol, dar ao Vasco o maior estádio do continente, o maior estádio da América do Sul, que foi São Januário. Então, o Vasco, ele é isso, ele é, como a gente já disse, um suco de Brasil. O Vasco é o time do rico, o time do pobre, o time do preto, o time do branco, o time do operário, o time do imigrante, o time do analfabeto. O Vasco é isso tudo. São Januário, né, é um equipamento que é fruto do racismo dos outros clubes. O caminho certo geralmente é o mais difícil e isso teve consequências assim maravilhosas para as pessoas. O Vasco nunca foi só um time, agremiação esportiva vencedora, super vencedora, um clube gigantesco com mais de 10 milhões de torcedores. Ele é um agente da sociedade, né? Um agente transformador da sociedade que ajuda a construir uma nova consciência, uma consciência atual, participante dos debates da sociedade moderna, né? E aí, mais uma vez, o Vasco não é o suprassumo da luta antirracista, né? O Vasco não é o dono da verdade, não é o dono da luta antirracial, mas o papel do Vasco é muito importante dentro dessa história e ele precisa ser exposto com o pioneirismo que o Vasco merece, porque lutou por isso, né? O Vasco, ele tem 4 campeonatos brasileiros, 3 de São Paulo, Libertadores, Sul-Americano de 48. Mesmo assim, o nosso maior troféu segue sendo um pedaço de papel
que muitos vão chamar do maior documento do futebol brasileiro, né? Que é a resposta histórica, que é esse manifesto da democratização que o Vasco queria trazer para o esporte. Buscar inspiração naqueles homens do Vasco que tiveram força, que tiveram garra para enfrentar o racismo, o preconceito social e o antilusitanismo, né? E pensar hoje como o Vasco deve agir na sociedade hoje para continuar sendo um agente, para continuar sendo um agente na luta contra os preconceitos.